A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. Nós sabemos aí que ultimamente houve aí uma notícia onde muitas pessoas começaram a refletir através dessa notícia sobre a volta de Jesus. Começaram a perceber que está próxima a volta de Jesus. Mas antes de eu trazer este vídeo para você, antes de eu trazer algo da parte de Deus para você, eu gostaria de pedir a sua compreensão. Você que assiste os meus vídeos, você que é inscrito nesse canal, você que tem sido alimentado através da palavra de Deus, você que tem ampliado o seu conhecimento através dos estudos que tem aqui neste canal, onde Deus me chamou para pregar a verdade, para abrir os olhos da igreja, para que muitas pessoas venham se arrepender dos pecados. Eu tenho feito aqui uma obra que Deus ele tem colocado nas minhas mãos. Porém, eu tenho tido muita dificuldade em fazer vídeos, porque a minha internet não está boa, a minha internet está lenta. E para salvar o vídeo, para carregar esse vídeo, está muito difícil, demora muito. Às vezes demora 2 dias, às vezes demora 5 dias. Então tá muito ruim para mim fazer esses vídeos. Então eu gostaria de pedir a você que é inscrito nesse canal, se você sentir de Deus a me ajudar, eu vou deixar aqui o número do meu Pix, aqui na descrição desse vídeo, onde você vai poder me ajudar. Doar qualquer valor, não estou aqui estipulando valores, qualquer valor, R$1, qualquer valor que você sentir de Deus, me ajudar para que eu possa trocar a internet. Amém? Então, vamos dar início, vamos continuar então a falar sobre esse assunto. Qual foi a notícia que tem surgido? E eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre essa notícia. Está aí, foi anunciado que irá ser construída uma estação de trem, onde esse trem irá levar várias pessoas de diversas nações para visitar o terceiro templo, para ir ao terceiro templo. Nós sabemos que esse terceiro templo, onde ele irá ser construído, está construído uma mesquita, onde os palestinos têm aí essa guerra, essa briga aí com Israel. E já foi anunciado a construção dessa estação. Então quer dizer que eles já estão preparando. Então quer dizer que eles já estão ali atentos na expectativa da construção desse terceiro templo. Sabemos que esse terceiro templo é onde irá sentar o anticristo querendo ser Deus, onde ele vai governar 3 anos e meio, onde haverá paz. Mas depois ele irá se rebelar, então o mundo irá chorar, sofrer com a perseguição aos cristãos, com a perseguição aos judeus, com a perseguição a tudo que se fala de Deus. Então virá aí tristeza, sofrimento através do governo do anticristo. Então se prepara aí, está se preparando esta construção dessa estação de trem para que venha levar diversas pessoas de diversas nações para esse terceiro templo. Estão continuando aí com os preparativos, já anunciaram aí nas redes sociais, já anunciaram aí, já está essa notícia, já está se espalhando pelo mundo todo. Então esse é um alerta da parte de Deus. Jesus, ele irá voltar sim, está próximo à volta de Deus. Eu sei que os planos é do homem, mas o agir é de Deus. Pode acontecer dessa estação ser interrompida a construção, pode acontecer algo que adia aí essa expectativa dessa construção dessa estação, pode acontecer, né? Porque nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus irá voltar, mas também pode não acontecer nenhum impedimento e finalmente ser realmente construída essa estação de trem, dando continuidade.
Então, nós sabemos que há muito tempo o país Israel, ele tem tentado construir esse terceiro templo. Mas devido a essa disputa de território, devido a essa guerra aí, tem feito com que ele tenha adiado a construção desse templo. Então são coisas que vêm acontecendo com a permissão de Deus. Deus ele está permitindo aí essas guerras, Deus está permitindo aí esses impedimentos para finalmente chegar aí esse acordo de paz. E depois desse acordo de paz é onde será mostrado aí o anticristo, é quando ele será anunciado e todos irão realmente conhecer o anticristo. Quem é esta pessoa que irá sentar nesse terceiro templo querendo ser Deus? Então, do mesmo jeito, da mesma forma que está havendo aí impedimentos para que essa construção do templo, do terceiro templo venha a ser construída, pode sim haver também impedimento para que essa estação de trem venha a ser finalizada, essa construção, porque não sabemos a volta de Jesus, mas nós sabemos que está tudo nas mãos de Deus. Nós não entendemos o trabalhar de Deus, nós não entendemos como Deus está trabalhando aí para que venha essa era aí do anticristo. Nós não sabemos quando irá acontecer, mas nós sabemos os fatos que irão acontecer para que venha se apresentar o anticristo. Nós sabemos que primeiro haverá um acordo de paz para que esse terceiro templo ele venha a ser construído. Esse acordo de paz entre palestinos e entre Israel, para que venha a ser construído esse terceiro templo. Primeiro tem que haver esse acordo de paz. Em seguida, vai vir a construção do templo. Em seguida, o anticristo irá ser anunciado, mas será anunciado como um homem bom, um homem de Deus, porque ele vai reinar 3 anos e meio ali, vai governar, trazendo coisas boas, paz e segurança, para que depois ele venha se rebelar e mostrar de fato a sua cara, mostrar de fato a sua verdadeira face. Então, isso irá acontecer, é bíblico, a palavra de Deus irá se cumprir. Então nós temos que ficar alerta, alerta. Esse vídeo não é para dizer que realmente Jesus vai voltar o ano que vem, que vai voltar o outro ano. Ninguém sabe a volta de Jesus, mas Jesus ele disse que se nós perseverarmos até o fim, se a gente guardar a nossa coroa, se a gente obedecer a palavra de Deus até o fim, se a gente viver a palavra de Deus até o fim, ele irá arrebatar a igreja será arrebatada. Veja que nós devemos ser fiel até o fim. Então, por que eu trago esse alerta aqui da parte de Deus? Porque existem muitas pessoas que se dizem ser de Deus e que não está servindo a Deus em espírito e em verdade. Existem muitas pessoas que estão servindo a Deus porque já está acostumado há muitos anos ali no ministério. Inclusive existem líderes, pastores, falsos profetas, existem pessoas até que têm se perdido aí no meio do caminho e têm pecado, têm desagradado a Deus. Então existem muitas pessoas que acham que vão ser arrebatadas, mas não vão ser arrebatadas. Existem muitas pessoas que estão sendo enganadas, achando que realmente são de Deus, achando que realmente está agradando a Deus e não estão agradando a Deus, né? Nós sabemos que pelos frutos, pelas atitudes de muitas pessoas que se dizem ser de Deus, está aí deixando a desejar. Muitas pessoas estão aí dando um mau testemunho e está acontecendo tantos escândalos, não é? Mas a palavra de Deus diz que é preciso que esses escândalos venham a acontecer, né? Porque para que todos venham ver as máscaras caindo, para que todos venham ver o que está acontecendo,
para que todos venham entender que realmente a palavra de Deus se cumpre, realmente existe o joio, realmente existe ali no meio da igreja, entre o trigo, está ali o joio plantado pelo inimigo para fazer o mal e para ajudar a fazer com que várias pessoas venham se desviar, né, dos caminhos do Senhor, venham se afastar dos caminhos do Senhor, né? E esses escândalos têm feito muitas pessoas se afastar dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas estão deixando de ir à igreja porque não estão mais acreditando que existem servos de Deus. Mas nós sabemos que em todas as áreas, do mesmo jeito que existem médicos que são péssimos profissionais, existem professores, né, que são péssimos professores, pessoas que eram para dar um bom exemplo, não dão um bom exemplo, pessoas que era para abraçar, né, as pessoas, trazer amor, não estão trazendo amor. Então, existe aí em várias áreas pessoas que têm más atitudes. Então, do mesmo jeito, na área cristã, na área da igreja, Jesus ele falou que havia o joio e o trigo. Então, nós estamos avisados, nós sabemos que de fato existe isso. Então, se existe isso, nós devemos ser fiel a Deus até o fim e não se afastar da igreja, e não se afastar de Deus. Hoje existem pessoas que não querem ir à igreja, preferem estar na sua casa servindo a Deus. Mas nós sabemos que é praticamente impossível alguém servir a Deus sozinho na sua casa, porque não entende a palavra, não sabe a palavra. Muitas vezes na caminhada o inimigo irá tentar, irá acontecer coisas horríveis, irá acontecer coisas com que aquela pessoa às vezes fique triste e queira se afastar dos caminhos do Senhor. E quando ela vai numa igreja e acontece uma igreja realmente de Deus, que Deus levantou ali, um profeta de Deus, realmente de Deus, fiel, quando a pessoa está ali congregando com os irmãos, porque é bíblico você congregar com os irmãos, mesmo porque no céu não vai haver uma pessoa sozinha, como tem pessoas sozinhas na sua casa servindo a Deus. Vai ter várias pessoas no céu, uma multidão incontável. Então é preciso que a gente aqui na terra, onde tenha tantas aflições, tantos problemas, a gente venha vencer as batalhas e continuar congregando com os irmãos. Então, quando a pessoa está sozinha numa casa, está ali servindo a Deus, o inimigo vai colocar coisas horríveis, vai tentar, vai fazer com que aquela pessoa venha se desviar. Então, e ela sem um líder, ela sem uma pessoa que Deus capacitou, que Deus chamou para ajudar as pessoas no crescimento espiritual, essa pessoa que não tem um líder, essa pessoa que não tem ali uma pessoa do lado para estar guiando, estar cuidando, essa pessoa tende a se afastar dos caminhos de Deus. Começa a adquirir doutrinas que não é a sã doutrina, que não faz parte da palavra de Deus. Porque o inimigo ele engana as pessoas, o inimigo ele é astuto. Então é preciso sim que a gente venha para a igreja, que a gente venha congregar com os irmãos, que a gente venha ouvir a palavra, que a gente venha ser alimentado pela palavra de Deus. É preciso que a gente venha estar ali firme na presença de Deus para que a gente venha vencer as batalhas espirituais. E Deus ele diz que é melhor dois do que um, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Então uma pessoa que diz, eu vou servir a Deus sozinho na minha casa, está fragilizado, precisa sim de um líder. Não estou falando de um líder que quer sugar, um falso profeta que ensina falsas doutrinas. Estou falando de um líder verdadeiro, aquele que é ungido por Cristo, aquele que foi chamado para cuidar, para zelar, para ensinar de fato a palavra de Deus. Porque nós sabemos que hoje existem muitos líderes que não sabem nem a palavra de Deus. Então fica difícil, como é que uma pessoa vai ensinar o outro se não entende a palavra de Deus? Como é que uma pessoa vai pregar a palavra de Deus de forma errada? Como é que a pessoa vai ensinar a palavra de Deus interpretando de forma errada a palavra de Deus? Então é isso que nós temos que ficar atento, temos sim que procurar uma igreja, temos sim que buscar
a Deus ali reunido com os irmãos, congregar com os irmãos, porque é assim que nós estaremos no céu, louvando a Deus, dizendo que Deus é santo, em união com muitas pessoas e entendendo de fato a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, esse Verbo é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Então nós precisamos entender a sua palavra. Nós precisamos entender o que quer dizer a verdadeira interpretação ali dessa sã doutrina, desta palavra, para que a gente não venha se perder ali no meio do caminho, para que a gente não venha perder a nossa coroa. Então é esse alerta que eu venho fazer para você, que você continue servindo a Deus em espírito e em verdade. Eu sei que às vezes acontecem coisas em nossa vida que nós pensamos, mas fulano, cicrano, ela é evangélica, ele é evangélico e eu não vejo ele passando por tudo isso. Gente, muitas vezes nós passamos por muitos problemas, muitas vezes nós passamos por muitas perseguições e aflições, mas nem sempre nós iremos dizer o que passamos, porque nós não queremos trazer um fardo pesado para as pessoas. Nós não queremos dizer, olha, quem for evangélico vai passar por isso, vai passar por aquilo. Nós sabemos que nós passamos por aflição, porque isso é bíblico. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, então nós também iremos vencer. Então, a diferença das aflições que o ímpio passa para as aflições que um servo de Deus passa, é que o servo de Deus no final terá vitória. E durante ali aquela aflição, durante o deserto, aquele servo de Deus não está sozinho, está com Deus que tudo pode fazer, está com o Senhor dos Exércitos, que pode fazer maravilhas, bênçãos e milagres. E no piscar de olho, um milagre pode acontecer. E um ímpio, ali passando por problemas, por aflições, pode até morrer, pode acontecer coisas terríveis, porque não vai ter ali o apoio do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo. E ele não vai habitar num corpo que está entregue ao pecado. Ele não vai habitar num corpo que está entregue ali às coisas malignas, servindo e agradando o diabo. Então é por isso que nós vamos entender que nós precisamos estar ali sendo um servo fiel, temente a Deus. E não ficar olhando para as pessoas. É fato que muitos evangélicos olham pela aparência. É fato que muitos evangélicos, quando está passando por um deserto, por um problema, e olha ali um outro servo que não está passando por isso e fica se perguntando por que ele está passando por isso e aquele outro servo não está passando. Mas às vezes aquele outro servo está passando, só não quer contar. E às vezes também aquele outro servo está passando por outro problema diferente. Às vezes é um problema na saúde, às vezes você tem um problema financeiro, mas aquele outro servo tem um problema na saúde. Então todos nós que estamos aqui no mundo, nós temos sim aflições, nós ainda não estamos no céu. Existem problemas, existem guerras espirituais e nós passamos ainda mais por problemas porque nós não somos do mundo. Então nós temos que entender isso. Jesus, ele passou, venceu a morte, passou pela cruz por amor a mim e a você. Então por que nós não podemos também passar pelas aflições para que a gente venha encontrar de fato nosso Senhor Jesus, para que a gente venha ser salvo? Então permaneça fiel a Deus, permaneça mesmo passando por perseguições, aflições e problemas. Saiba que você não está só. Saiba que Deus, ele está com você. Essa é a diferença. Passar por problemas, mas ter um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que vai na vanguarda, um Deus que é o Senhor dos Exércitos, um Deus que não vai deixar a gente ficar prostrado, um Deus que não vai deixar a gente perder a batalha, um Deus que é fiel, um Deus que vai nos dar livramento, que vai nos arrebatar, que não nos vai deixar ali sofrendo aquele sofrimento do governo do anticristo. Tudo isso, né? Deus irá nos dar livramento.
Nós estamos vendo aí o que está sendo anunciado, a construção da estação, a estação de trem, onde esse trem irá levar muitas pessoas de diversas nações para ir a esse terceiro templo. Então está se iniciando, está aí já os planos, né? Ele já tem todo um plano, já foi até anunciado para a construção. Só está esperando esse acordo de paz para que venha ser de fato construído esse terceiro templo. Então vamos ficar de olho nas notícias, não vamos ficar dormindo, vamos continuar servindo a Deus em espírito e em verdade, não à força, não por interesse, mas de coração, porque Deus ele irá te abençoar grandemente, Deus irá cuidar de você. Amém? Houve também recentemente uma reunião aí com diversos líderes religiosos, onde falaram sobre a paz mundial. Então isso também pode ser já um preparativo para que venha esse acordo de paz. Então vamos ficar atentos, vamos ficar alerta, não vamos nos acomodar e achar que de tantas pessoas dizer Jesus vai voltar e ninguém vê Jesus voltando, então as pessoas se acomodam. Não, Jesus irá voltar no tempo certo, na hora que Deus ele marcou. Ninguém sabe o dia e a hora. Do mesmo jeito que essa construção do templo, do terceiro templo ainda não foi finalizada, ainda não começaram a construir devido ao impedimento dos palestinos, do mesmo jeito que está havendo esses impedimentos com permissão de Deus para que venha um acordo de paz, para que venha se cumprir a palavra de Deus, do mesmo jeito que está tendo esse impedimento, também pode haver um impedimento para a construção dessa estação. Nós não sabemos o que irá acontecer. Mas se Deus permitir que seja construída, aí já começa os preparativos, né? Eles já têm os planos deles, Israel já tem os planos e já tem aí a sua preparação para a construção desse terceiro templo, só está esperando aí a ordem de Deus. Então vamos ficar atentos. Esse vídeo não é para a gente ficar desesperado, ficar triste, abalado, mesmo porque a volta de Jesus vai trazer paz e alegria para todos aqueles que são servos fiéis. Então não tem para que ficar nervoso, nem triste, nem aperreado. Nós só temos que ficar alerta para saber ali o que está se passando, para entender que está se cumprindo ali a palavra de Deus, ficar alerta no cumprimento da palavra de Deus, no que está escrito na palavra de Deus, amém? Então fica aí com esta palavra, fica aí com este alerta, vamos seguir em frente, sendo firmes na presença de Deus, passar por problemas e aflições todos nós passamos, certo? Porém, não é motivo para que a gente venha desistir de servir a Deus, não é motivo para que a gente venha ficar triste e sem querer ir à igreja. Nós temos que perseverar. Independente do joio, independente da perseguição do inimigo, nós temos que perseverar, porque Jesus ele passou pela cruz. Jesus ele venceu a morte. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi cuspido por amor a mim e a você. Então, qual é o nosso problema? Nosso problema não é nada comparado ao que Jesus passou. Vamos ficar firmes na presença de Deus, porque Deus ele é fiel. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida poderosamente. Que maravilhas de Deus venha estar presente na tua vida. E continua aqui neste canal. Continua aí vendo os vídeos de ensino para que a gente venha de fato entender a verdadeira interpretação da palavra. Para que a gente venha viver de fato a palavra de Deus. E não dar ouvido a interpretação erradas e servir a palavra de Deus de forma errada. Servir a Deus de forma errada. Né? Viver a palavra de Deus de forma errada. Achar que está vivendo quando na verdade não está vivendo de forma errada, porque não sabe a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?